Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Família Cast. Hoje temos o enorme prazer em receber a doutora Cíntia, especialista em direito de família, para conversar com a gente. Ela será a nossa entrevistada e eu vou deixar agora que ela se apresente para que a gente possa iniciar com as nossas perguntas. Alô, alô, meu povo! Aqui quem fala é Cíntia Dark Feliciano. Sou advogada, especialista no direito das famílias. Tenho duas pós-graduações, direito das famílias, direito do processo do trabalho. Só que o direito das famílias me chamou muito mais atenção e estamos hoje atuando aí em percentual maior no nosso escritório a respeito das questões de família. Eu amo o direito das famílias, mesmo sendo de alta complexidade. E vim, através do convite do doutor, para a gente participar aí desse negócio bom demais da conta. Pronto, te prepara que vem bomba. Você pediu, você vai receber que hoje tem bomba. Vamos lá. Hoje, nós sabemos que é muito comum, né, que o casal, após 2, 3 anos, no máximo 5 anos, definha o casamento, né, acabe divorciando. Por quê? Porque as pessoas começaram a verificar que a mulher não é mais obrigada a aceitar tudo. Graças a Deus, começaram a enxergar essa situação. Então, a mulher não é mais obrigada a viver a situação que os nossos antepassados viviam, em que a mulher tinha que aceitar tudo que o marido fazia, a mulher ela tinha que suportar todas as situações e se adequar à vida do homem. Graças a Deus, nós mudamos com isso. Então, com isso, acabou crescendo o número de divórcios. Não porque a mulher começou a verificar só essa situação, mas também porque a mulher começou a entender que ela tem que se priorizar, se amar e se cuidar. Então, pensando nisso, nós vamos conversar hoje aqui, basicamente sobre os problemas que acontecem com o divórcio. É muito comum, quando a mulher pensa em divorciar, ela se debater com uma barreira muito grande, que é o quê? O que que eu vou fazer? Quem que vai me dar apoio? Para quem que eu vou recorrer? Eu procuro primeiro um psicólogo ou um advogado? Eu procuro a minha família? Eu procuro as amigas ou amigos? Quem que vai estar me ajudando? E aí eu pergunto para a doutora, qual que é a principal dica, a principal informação que a doutora passa ou passaria para uma mãe que te perguntasse hoje? Doutora, quero me separar. Qual que é o primeiro passo? O que é que eu devo fazer? Buscar conhecimento. Você deve entender o seu caso, você deve buscar a orientação de um advogado ou de uma advogada para te orientar segundo tudo o que você vive, a questão patrimonial, o que deve ser feito. Porque para cada caso é uma orientação diferente. Tem questões que são iguais, mas tem questões que é particular da sua situação, do seu relacionamento. É necessário que você busque informação com quem sabe, com quem entende, com quem tem a prática, que é o advogado. Perfeito. E aí, vamos começar com as perguntas mais delicadas. Nós sabemos que a doutora meio que criou o nome Pai Bosta. Agora eu gostaria de perguntar, de onde foi que surgiu, como foi que iniciou esse termo que ficou tão famoso, Pai Bosta, e várias pessoas começaram a replicar na internet? É complexo esse termo, pai bosta. Muitos homens se doem com essa expressão. Só que eles não entendem que essa expressão pai bosta é fazendo uma referência àqueles pais que não cumprem com suas obrigações. Esse termo veio do nada, mas ao mesmo tempo veio do tudo que eu estava vivendo e vivenciando com as nossas clientes. Infelizmente, nós nos deparamos todos os dias, a todo momento, com esse tipo de pai. Aquele pai que não se preocupa em ser pai. Pelo contrário, ele está preocupado em denegrir, está preocupado em humilhar a mãe ao invés de cumprir com as suas obrigações de pai. Então, antes de ter filhos,
eu tinha uma visão do direito das famílias. Automaticamente, eu desconhecia o fato de ser tantos homens que são bostas. E depois que eu me tornei mãe, já atuando também no direito das famílias, e você tendo propriedade em ser mãe, você consegue identificar que aquelas atitudes daquele cara é de um pai bosta. Ponto. E acaba que se tornou algo que é falado aí por todas as servidoras, pelas clientes, alguns colegas também utilizam esse termo, e eu entendo que é mais um desabafo, porque daí quando você fala, ele é um pai bosta, parece que você está aliviando ali tudo aquilo que você sente a respeito daquela pessoa, daquele cara que não cumpre com a sua obrigação. Exato. E outro fator que a mulher sofre bastante no início da separação, no início do divórcio, né, é que o cara, ele começa, assim que ele separa, a fazer jogos psicológicos, jogos emocionais, em que ele começa a dizer para a mulher: você não tem direito, você não vai conseguir, eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Por eu ter dinheiro, casa, poder, carro, é quase que certo que eu vou conseguir a guarda do nosso filho, nossa filha. Eu que vou ter com ele, eu que vou criar e educá-lo. Você vai sair daqui, né, com a mão na frente e outra atrás, sem nada, e sem nosso filho, sem nossa filha. Quando não é isso, quando ele vê que não tem como ele atacá-la, atingir dessa forma, então ele começa a falar para ela: olha, se você buscar a justiça para pagar a pensão, eu não vou pedir demissão, não vou pagar a pensão, eu vou subir para não ser encontrado pelo oficial de justiça, e por aí vai. Então, só são ao menos algumas das frases que eles falam. E aí eu te pergunto: o que você disse para uma mulher que está passando por essa situação e que, mesmo ela tendo vídeos, áudios, mensagens de colegas advogados, especialistas na área, falando para ela: não tenha medo, não acredite no que ele fala, ela ainda assim fica acuada, fica com medo. E por muitas vezes desiste ou adia de buscar os direitos dela. Eu entendo que essa mulher que se encontra nessa situação, ela ainda não decidiu que quer realmente se separar. E quando a gente chega no ponto final de um relacionamento, mesmo que se tenha medo do novo, do que está por vir, porque depois que você se separa, é que você realmente conhece com quem você estava se relacionando. O que você deve é ter certeza disso. Eu não sou aqui a favor do divórcio. Eu sou a favor de ser feliz, de você ser respeitada, ser amada, de você realmente estar em um ambiente familiar. E não, como diz uma amiga, você só replicar aquela propaganda da margarina, entendeu? Onde tem um pai, uma mãe e um filho. Porque não é esse somente o modelo de família que existe. Existe você, mãe, com seus filhos, ser uma família, e não tem nada demais nisso. Então, o que você tem que ter certeza do fim desse relacionamento, buscar se orientar e simplesmente sair dessa relação. O pai terá, sim, a obrigação de pagar a pensão para os filhos, tudo aquilo que foi adquirido durante o tempo que vocês estavam juntos. Se vocês moravam juntos, estavam pelo regime comunhão parcial de bens, você vai ter direito à metade de tudo aquilo que foi adquirido a título oneroso. Se você ficava em casa, cuidando de casa, da família, do cara, você tem direito, por um tempo determinado, de receber uma pensão. Então, a gente se esbarra novamente na questão conhecer os seus direitos. Conhecer é muito importante. Independente da tua situação, conhecer é o que vai mudar a tua vida. Porque uma vez que você conhece, você vai ter mais força dentro de si para brigar, para ser incisiva, para mostrar que você é forte. Então, esse eu acredito que é um ponto fundamental. Agora, uma outra situação que acontece com as mães. Quando o cara não faz isso para tentar atingi-la, o que ele faz? Ele começa a atingir o próprio filho ou a filha. Para que assim ele acabe atingindo a mãe. Porque ele sabe que é no filho ou na filha
que ela vai sentir a maior dor, é onde ela vai ter maior medo. E aí ela muitas das vezes fala, eu aceito qualquer coisa para que não atinja meu filho ou minha filha, eu aceito fazer qualquer acordo. Então, o que é muito comum eles fazerem? Eles simplesmente abandonam os filhos, não procura mais saber, não quer mais visitar, não liga. A criança procura ter contato com o pai, ele some, ele não faz questão. E aí é onde vem a frase que eu e também a doutora também fala bastante, que o pai, ele só busca ser pai do filho da mulher que está com ele. Ou seja, se hoje ele está com você e você tem um filho com ele, o teu filho ou a tua filha é filha dele. Agora, se amanhã ele está com uma outra mulher e ela tem um filho que não é dele, pois aquele filho que é só dela, não é dele, também é filho dele. Mas o dele de sangue não é filho dele. E ele esquece, ele abandona. E aí eu te pergunto, doutora, o que é que a gente pode ensinar, pode mostrar para essas mães que estão vivendo nessa situação? Isso é abandono afetivo? Não é? O que é que elas podem fazer para se prevenir nessas situações? Eu explico para as seguidoras, para as clientes, da seguinte forma: amor, carinho, atenção, a gente não deve mendigar com os nossos filhos. Por pior que seja a realidade, por pior que seja você saber que o seu pai é um pai bosta, é melhor que você entenda, mãe, que o seu amor basta. Só que tem também mecanismos que você pode buscar do judiciário. O primeiro deles é você entrar com uma ação judicial solicitando a aplicação de multa por descumprimento das visitas, hora fixadas pelo juiz. Você deixa isso para lá e depois de um tempo, né, uns 4 anos aí, que é o entendido para você ter o direito de ingressar com uma ação de indenização por abandono afetivo, para penalizar esse pai que outrora abandonou esse filho. Mas eu costumo dizer que isso é muito complexo, isso varia de casos e casos. Eu, Cíntia, não mendigaria amor e carinho para os meus filhos. Eu prefiro deixar que, quando chegar a idade de entender, eles saibam que, enquanto eu pude fazer, eu fiz, para que esse contato, essa convivência houvesse. Se ele não é pai, se ele não se considera pai ou não quer ser pai, é um problema dele. Você, mãe, não se deve culpar por isso. Eu costumo dizer que pai bosta não vem escrito na testa. Eu vou ser um pai bosta. Eu tenho vários exemplos de seguidoras e de clientes que o cara pedia até pelo amor de Deus para ser pai. E quando se separou, ele simplesmente abandonou o filho. Hoje eu estava atualizando a planilha de execução sob pena de penhora e eu fiquei assustada, porque o cara, ele deixou de dar aquilo que é de direito do filho desde agosto de 2010, doutor. A mãe, ela só acordou sobre a questão dos direitos o ano passado. Mas eu não estou aqui para criticá-la, né? Eu estou aqui para mostrar que, mesmo depois de tanto tempo, aquilo que é de direito do seu filho, você tem que ir atrás. Porque a lei te obriga a buscar os direitos dos seus filhos. E, doutora, uma outra situação também é o que? É que a mãe, como ela fica ali com medo, como ela fica ali acuada e assustada, por muitas vezes, mesmo ela tendo já regularizado a guarda, ou seja, a guarda já é dela, regulamentado as visitas, ou seja, ela já sabe quais são os dias e horários que o pai pode visitar, e o pai não busca contato, não, quando a criança adoece, ou quando tem uma apresentação na escola, dia dos pais, principalmente, o pai não aparece, não procura saber de nada, mas está lá, vivendo uma boa vida, curtindo, viajando, mas nunca procura a criança. E aí a mãe, por muitas vezes, ela acaba, por medo também, não buscando executar, não cobrar a pensão que está atrasada, não ali executar pelo abandono que o pai cometeu à criança. Só que
Até que eu acredito que a mãe pode fazer isso, mas um ponto que eu acho que é fundamental a gente falar, em hipótese alguma, permita que seu filho ou sua filha não tenha acompanhamento por um profissional especializado da psicologia para que possa ajudá-lo. Porque, doutora, eu sou filho de pais separados. Eu sei o quanto que uma criança sofre com a separação, com o divórcio dos pais. Na grande maioria das vezes, a criança ela pega a culpa da separação para si. Por mais que ela não tenha culpa de nada, e nunca tem. Mas ela pensa que a culpa é dela. Então a criança começa a ficar revoltada, a não querer ir para a escola, a chamar a atenção de alguma forma para ver se com isso os pais acabam reatando o relacionamento, sem entender que não, que muitas das vezes, e na grande maioria de um cara que arrumou uma outra mulher que está traindo a esposa, de um cara que maltrata a mulher, que não deixa ela crescer, que não permite que ela possa se desenvolver, simplesmente porque ele quer que a mulher fique ali dependente financeiramente dele. E aqui vem um outro ponto. E para aquela mulher que deu a vida por aquele casamento, abriu mão de si, de trabalhar, de estudar, ela vai ter direito a receber alguma coisa, além da partilha dos bens, né, de 50%, ela vai ter direito a receber alguma coisa daquele cara? Sim, a lei garante a essa esposa, a essa companheira, porque não precisa ter um papel que fale que você é casada com fulano. Se você vive junto com essa pessoa e por um tempo da sua vida você abdicou da sua carreira, da sua profissão, da sua vida enquanto mulher, a lei te garante uma pensão por prazo determinado para que você se recoloque no mercado de trabalho, para que você consiga, logo após, ter condições financeiras de continuar a sua vida. Então, é garantia legal, não é ninguém que inventou, não. Entendeu? Ele tem obrigação, sim. Porque durante aquele tempo, você viveu em função da casa, do marido, dos filhos. Então, nada mais justo que você ter essa pensão provisória, o tempo determinado, até que você consiga se recolocar no mercado de trabalho. Uma outra situação muito comum também é que a mulher, ela sempre faz o seguinte, ela faz, bom, se ele está me fazendo uma proposta para fazer um acordo de boca, será que não é mais jogo eu fazer esse acordo e não gastar com um advogado e não perder muito tempo com a justiça? Às vezes, talvez o que ele está falando ali é verdade. Se eu busco a justiça, em vez de eu receber R$ 300 que ele está me oferecendo hoje, eu posso receber na justiça somente 150, R$ 100, porque ele vai provar de alguma forma que ele não tem condições de pagar. E aí, será que essa mãe que está com esse medo, ela precisa continuar com esse medo? O que que a doutora fala para gente? Ela deve parar com isso. Ela deve parar de ser boca aberta e acreditar nessa conversa fiada. Tendo em vista que um acordo de boca não lhe garante nada. Pelo contrário, essa é a conversa de vários pais bostas, na intenção de deixar a mulher ali, de uma certa forma, dependente financeiramente do cara e psicologicamente também. Essa mulher ela vai viver a mercê, todo mês tendo que ligar para esse cara pagar o valor da pensão. E se de uma hora para outra ele decide não mais pagar, você vai ter que fazer aquilo que você deveria ter feito lá atrás, ingressado como ação judicial. Uma ação judicial para regulamentar tudo que você precisa regulamentar. Você deve sim ingressar com uma ação judicial para regulamentar. Ah, mas a gente vai entrar num acordo. Pega esse acordo, contrate um advogado para lhe auxiliar, para redigir o acordo nos conformes, garantindo ao seu filho aquilo que é de direito dele, e leve ao juiz para homologar. Após a homologação desse acordo, esse documento se torna o título executivo judicial. Você também pode fazer um acordo em um papel, com orientação de advogado. Vocês vão ao cartório, conhece firma, coloca testemunha. Esse documento extrajudicial se torna um título
executivo extrajudicial, que também dá para você cobrar na justiça caso ele descumpra. Então, não tem outra forma, mesmo que o judiciário seja lento, demorado, é um meio que nós, mães, temos de garantir aquilo que é de direito dos nossos filhos. Não é ajudar, é cumprir com obrigação de pai e ponto. Doutora, e se por acaso a mãe já tem tudo regulamentado e o pai pega a criança em determinado dia e simplesmente ele some, não entrega, não devolve, o que que essa mãe precisa fazer? Porque a mãe fica com medo. Muitas das vezes ela fica com medo das ameaças, mas ao mesmo tempo ela fica. Se eu não permito que a criança vá, que a criança está esperneando, está chorando para não ir, né? Não quer de forma alguma que a criança tenha até medo, por muitas das vezes até presenciar agressões físicas do pai com a mãe. Então, a criança muitas vezes não quer ir, só que a mãe fica. Se eu não permito que a criança vá com ele, pode caracterizar a alienação parental e eu posso perder a guarda. Se eu permito que a criança vá com ele, ele pode pegar a criança e não devolver. E aí, o que que ela deve fazer nessa situação, quando a criança não quer ir, a mãe está com medo do que o pai pode fazer, o que que ela deve fazer? Se existe uma regulamentação judicial falando sobre essa questão das visitas, da guarda, tá melhor do que se não tivesse. Se o pai pega a criança, leva e não devolve no dia determinado, você pode solicitar judicialmente a busca e apreensão do menor. Ponto. A respeito dessas questões que você vem observando da criança mais agressiva, da negativa da criança ir com o pai, é necessário o acompanhamento de um profissional, de um psicólogo, para identificar algo que esteja acontecendo nessas visitas. É necessário, é sua obrigação, mãe, promover, mesmo que seja assistência gratuita, para verificar se existe algum tipo de abuso, algum tipo de agressão. É necessário que se faça. E qualquer indício que você tenha desses fatos, que seja uma gravação do seu filho relatando algum tipo de abuso ou agressão, faça necessário você ir à justiça, modificar a visita, mostrar para o juiz que está acontecendo algo de errado e que você precisa que o juiz coloque essas visitas assistidas e que o pai seja submetido a um estudo psicossocial. Você deve fazer isso. Não espere o pior acontecer. Doutora, explica para a gente como que funcionam essas visitas assistidas. Vai ser a mãe que vai estar acompanhando, ela tem a obrigação de acompanhar, ou vai ser alguém da justiça, ou alguém do conselho tutelar? Como é que funciona isso? O judiciário ele não tem pessoas, quantidade de pessoas para poder fazer esse acompanhamento. Na maioria das vezes, o juiz pergunta à mãe se tem alguém de sua confiança, seja da família paterna ou materna, que possa acompanhar essas visitas. Eu entendo que em casos extremos, como abuso sexual, o judiciário pode e deve orientar e solicitar que um profissional, por exemplo, um assistente social, acompanhe essas visitas, né? Porque para eu suspender as visitas de um pai com o filho, tem que ser algo bem extremo e deve ter sido comprovado. Caso contrário, o juiz, antes de uma medida mais drástica, ele vai querer analisar o comportamento, ele vai querer verificar o meio de uma visita assistida. Doutora, e no caso daquela mãe, né, que sofreu durante o casamento bastante violência doméstica, muitas vezes até com violência física, e aí, como é que fica a guarda? É possível daquela mãe que sofreu violência física, principalmente, a criança que presenciou por muitas das vezes essas violências, é possível que não haja ali o direito do pai da guarda ou de visitas, e se por acaso, mesmo que o juiz determine que haja essa guarda ou essa visita, né, compartilhada, é possível também. Como é que ficaria a questão das visitas caso a mãe solicite a medida protetiva? O que a doutora fala sobre isso? Essa questão da violência, né,
seja a violência psicológica, física, você, mãe, deve procurar, sim, a delegacia da mulher, solicitar uma medida protetiva. Solicite, neste momento, a medida protetiva para os seus filhos. Essa medida protetiva que você tem, ela pode se estender aos filhos, dependendo da gravidade, dependendo de tudo aquilo que aconteceu. E oriento as clientes, as seguidoras, a fazerem dessa forma. Por quê? Porque você não sabe até que ponto esse cara pode tentar prejudicar o filho para te atingir. Infelizmente, não podemos confiar. Então, somente depois de um processo de investigação da capacidade mental desse pai, que eu sim entendo que sim, regulamentar agora as visitas. Enquanto não se há esse estudo para verificar, eu entendo que é negligente o judiciário que determina a fixação de visitas nesse caso. Porque se um cara é capaz de agredir a mãe, né, na presença dos filhos, eu tenho muito receio. Só que isso você precisa levar ao judiciário. O juiz ele não é obrigado a saber o que está acontecendo. Por isso é que você não deve se calar, não deve ficar com receio do que os outros vão pensar. Você vai pegar toda a documentação que você tem, que comprove essas agressões, e solicitar judicialmente, informar ao juiz tudo o que aconteceu, para que o juiz possa resguardar os seus filhos de uma futura agressão, de futuros abusos. É necessário que a mãe entenda que só por meio do judiciário é que você vai conseguir a regulamentação de acordo com a situação das visitas da convivência. Então, doutora, no caso, se a mãe solicitar a medida protetiva e essa medida protetiva incluir também a criança, automaticamente as visitas ficam suspensas, correto? Sim. E já se o juiz não aceitar que inclua também, né, a medida protetiva aos filhos, ficar somente recluso a mulher, ou seja, o cara ele só não pode mais ter contato com ela e com seus familiares, exceto o filho. Como que ficam essas visitas? O juiz pode determinar que a mãe, da mesma forma que eu expliquei anteriormente, determine alguém de confiança dessa mãe, que seja da família materna ou paterna, para poder acompanhar, tá? Acompanhar essas visitas. Eu já vi caso de pai dependente químico que o juiz determinou que as visitas ocorressem na presença da avó paterna. Não pode haver o descumprimento, entendeu? Sob pena dessas visitas serem suspensas. Tudo você deve informar no processo. Às vezes você pensa assim, mas eu vou deixar isso para lá. Vai expor demais o pai, como nesse exemplo que eu dei da dependência química. Eu não vou expor o pai no processo. Entenda, um processo de família que tem menor, ele tramita em segredo de justiça. Só os servidores públicos do judiciário, né, vão ter acesso a esse processo e os advogados. Alguns estados existe a possibilidade da parte ter uma senha para acompanhar esse processo. Ninguém mais vê esse processo. Então, parem com essa palhaçada de, eu não vou expor. Você pode ter certeza. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai te expor e vai mentir no processo. Exatamente. Doutora, eu quero lhe agradecer. Já chegamos aqui ao nosso tempo. É um enorme prazer recebê-la por aqui. Eu espero trazê-la novamente aqui, convidá-la novamente para participar de outros episódios. E eu tenho absoluta certeza que todas as nossas seguidoras, nossos ouvintes, irão amar recebê-la novamente. Agora, para quem está aqui nos acompanhando, nos assistindo ou nos ouvindo, quero que a doutora fale quais são as suas redes sociais, para que elas possam lhe acompanhar e possam ver o trabalho lindo que a doutora tem feito nas redes sociais, ensinando e ajudando as mamães a conhecer os seus direitos e a brigar por cada um dos seus direitos. Eu que agradeço mais uma vez, doutor, pela oportunidade. É um prazer. Mesmo sem a gente conhecer ainda pessoalmente, eu
te admiro muito, e o trabalho que o doutor tem feito é de muita valia, é de muita valia. Eu convido vocês para seguir nas redes sociais o doutor também e a mim. É Cíntia Dark F. Esse mesmo endereço, eu estou no Kawaii, no TikTok, no Facebook e no Instagram. Vamos levar conhecimento a essas mulheres que tanto sofrem e que tanto necessitam. Porque só por meio do conhecimento é que você vai se libertar dessa situação não legal que você está vivendo. Um abraço a todos que nos assistem e nos acompanham. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.